informar, educar e entreter. Esse é o lema da BBC, fundada como uma emissora privada em 1922, com o nome de British Broadcasting Company. Após enfrentar problemas de financiamento, tornou-se em 1927 a primeira empresa pública de radiodifusão do mundo e mudou o nome para British Broadcasting Corporation. Em 1934, foi inaugurada a primeira emissora pública de televisão, a alemã Fernsehsender Paul Nipkow. Und wenn die Sonne richtig brennt, bin ich bald braun gebrannt. A primeira emissora pública do Brasil foi a Rádio MEC. Criada em 1923 por Edgar Roquete Pinto e Henrique Morizzi como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi doada ao Ministério da Educação em 1936, tornando-se pública. A emissora hoje, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação, mantém fins educativos, culturais e informativos. Já a primeira televisão pública do Brasil foi a TV Universitária de Pernambuco, inaugurada em 1968. Bom, no Brasil se costuma falar de um campo público de comunicação. Este campo público no Brasil se refere a todas as emissoras que não são lucrativas. Então, são emissoras que atuam mais no campo da educação, no campo comunitário. Mas não é isso que define uma emissora pública. Então, nós, no campo público, temos rádios comunitárias, temos rádios universitárias, TVs educativas, mas isso não define uma emissora pública. Uma emissora pública, basicamente, é uma emissora que tem um financiamento que vem do poder público ou que vem de uma taxa cobrada dos telespectadores, dos ouvintes, e trabalha com independência editorial. É uma emissora que não está atrelada a nenhum interesse político e nenhum interesse comercial. E ela tem um conselho de representantes da sociedade que controlam o cumprimento dessa missão pública. O sistema privado está orientado segundo as regras de mercado. Ainda que as emissoras sejam concessões públicas, tenham que respeitar uma série de regras existentes, a audiência é buscada segundo parâmetros naturais para o mercado. Então, a gente tem um padrão na programação brasileira de televisão que é seguido já há décadas, ainda que com mudanças, pelas emissoras privadas de televisão e de rádio, né? A comunicação estatal é uma comunicação voltada a veicular a posição do governo, de qualquer governo, né? Do governo ao qual esse meio de comunicação está vinculado. Então, é a comunicação oficial de governo. A comunicação pública é diferente. Ela não pode ser o canal do governo. A comunicação pública, ela é a única, hein? Presta atenção, não é loucura isso. É a única ferramenta capaz de garantir democracia. Porque como é que o camarada lá na ponta vai decidir alguma coisa se ele não tem a informação aqui no começo? Nós estamos num ano eleitoral, né? Você precisa ver a loucura que é para acessar plano de governo de candidato. Não tem. As pessoas não divulgam. Eu acho que um tribunal como o TSE tem que dizer, ó, tá vendo aquele cara lá que é presidente, ó, aqueles caras? Tá aqui o programa de governo dele. Se você tiver interesse, você consulta. Caso contrário, na ponta, o sujeito vai decidir em cima do quê? Qual informação? A comunicação pública é fundamental para a democracia num país. Se a gente pegar as grandes democracias, como os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha, elas têm emissoras verdadeiramente públicas, que têm conselhos curadores, que garantem o cumprimento da missão pública e evitam que interesses políticos ou comerciais contaminem a programação. E ela é importante para a democracia por quê? Porque ela permite pontos de vistas alternativos. Ela permite que setores que não estão representados na mídia comercial tenham a possibilidade de expressar o seu ponto de vista, de argumentar em favor de mudanças, de fazer reivindicações. Então, isso é democracia, é pluralidade de vozes. A comunicação pública ela tem conteúdos muito específicos. Ela tem que falar para o público em geral, mas ela desenvolve determinados produtos, internacionalmente falando, que são muito específicos de um meio de comunicação público. Então, no cenário internacional,
emissoras públicas fortes costumam veicular novela, costumam transmitir programas noticiários, telejornais, enfim, programas de debate, mas elas também veiculam documentários, mas elas veiculam uma série de outros programas. Então, a programação infantil na comunicação pública costuma ser muito importante, né? E sempre foi importante no Brasil, por exemplo. Cobertura de eventos esportivos que têm interesse para a sociedade e que não são aqueles principais eventos exibidos pelas emissoras comerciais, né? Isso também é feito pela TV Brasil já há alguns anos, né? Então, Paralimpíadas, transmissões de futebol, de campeonatos de futebol nacionais das séries inferiores e assim sucessivamente. Há excelentes conteúdos na área cultural, mas o que nós mais precisamos, e eu acho que o Brasil precisa olhar muito para essa experiência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que são referências para nós, é o jornalismo. Porque o mercado não está conseguindo oferecer um jornalismo plural. O jornalismo oferecido, e a gente observa isso no Brasil, está muito contaminado pelas posições políticas, pelas posições econômicas dos grupos midiáticos. E o que você observa, tanto na National Public Radio, NPR americana, na PBS americana ou na BBC na Grã-Bretanha, ou a CBC, a Canadian Broadcasting Corporation no Canadá, é que eles fazem um jornalismo de qualidade. Um jornalismo onde visões alternativas estão presentes, onde se discute os verdadeiros problemas da sociedade. E isso é fundamental para a democracia. A melhor programação infantil que eu já vi na minha vida é das emissoras públicas. A melhor, em vários momentos diferentes. Uma programação de primeiríssimo nível. Sobre a percepção do público em geral, eu diria que na Europa existe uma tradição muito antiga de radiodifusão pública e mesmo nos países em que essas emissoras públicas foram criadas a partir da década de 80, esses países tinham uma referência muito forte dos países vizinhos, da Europa Ocidental. Então, essa referência sempre existiu e a população encara essas emissoras como relevantes para o seu dia a dia. Há uma série de protestos da população quando determinadas emissoras públicas caminharam no sentido considerado errado pela população naquele momento, ou seja, quando aparentemente elas se desvinculariam da radiodifusão pública e passariam a ser emissoras de governo. Então, a população, quando isso acontece, na Europa, a população protesta, questiona, vai às ruas. No Brasil, a gente tem uma tradição muito antiga de radiodifusão privada. A discussão sobre radiodifusão pública, do ponto de vista, digamos, histórico, é muito recente. A BBC sofre pressão muito forte para que ela se abra à publicidade. Por quê? Porque a BBC é a emissora de maior audiência e as empresas querem utilizar essa audiência para divulgar os seus produtos. Mas a gente observa que o cidadão britânico é muito favorável à BBC. Houve durante o governo Thatcher nos anos 80 e depois durante o governo conservador que se seguiu nos anos 90, uma tentativa de privatizar a BBC. E o cidadão britânico não aceitou. Eles têm muito respeito pela BBC. E claro que há uma pressão, principalmente por parte dos políticos neoliberais, de retirar, então, essas verbas que vêm por meio de uma taxa que o contribuinte paga para ter a melhor televisão do mundo, porque a BBC é considerada a melhor televisão do mundo. Sou contra. Sou contra. Ainda que às vezes era só institucional, a TV Cultura teve uma época que era só institucional, né? O banco tal apoia essa programação. Tem programas que têm nome, Café Filosófico, que é assinado pela CPFL. Mas eles não ficam falando o que eles fazem. Não tem comercial deles.
tem uma assinatura. A assinatura institucional ainda vai. Ainda vai. Agora, comercial, eu sou contra, muito contra. Sabe, a BBC de Londres não tem comercial. E nem se sustenta com dinheiro do Estado, né? Se sustenta com dinheiro da sociedade. E não admite comercial. Rádio USP. Aliás, tem um slogan bem mal criado. Não é? Aqui ninguém quer vender nada para você. Não sei se vocês já ouviram. Rádio USP, aqui ninguém quer vender nada. 100% público, o dinheiro é público, a administração é tudo público. Aqui não tem comercial. A ideia não é que as emissoras públicas, obviamente, veiculem publicidade durante grande parte da sua programação, ou que façam programas de televendas. Não é isso que está se colocando, né? O que está se dizendo é: a radiodifusão pública tem que ter fontes de financiamento plurais que lhe permitam sobreviver. E não é sobreviver sem dignidade, é sobreviver com recursos necessários para o seu investimento. Eu acho que a diferença é a informação passada, o controle da informação passada e o alcance também. A mídia pública ela é muito importante, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um monopólio muito grande das empresas privadas e que o acesso à informação é cada vez mais complicado e controlado por pequenos grupos. Ela tem esse papel de importância, de passar a informação para todo tipo de público. Que é a questão os interesses de quem está por trás, o interesse para quem vai. O que deve ser passado são assuntos que se referem a nós, a população geral, e coisas que muitas vezes a gente acha que não é para ser discutido na mesa de jantar, por exemplo. Acho que mostrar a realidade assim, atual, assim, tal, como está o país e tudo, e a sociedade, como as coisas andam, realmente. Acho que a TV pública ela cumpriria muito o papel desse, de ajudar a discussão que são necessários para a população e também poder levar o debate da democratização da comunicação, que é tão importante no país nesse momento. Nas últimas décadas, a mídia pública nacional passou por uma série de mudanças, incluindo a criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que construiu um novo modelo público de radiodifusão, gerindo emissoras de televisão, de rádio e agências de notícias. Ao mesmo tempo, a popularização da internet e a chegada da TV digital trouxeram outros desafios para o setor. Todos os atores, principalmente ligados à televisão, aqueles meios de comunicação de televisão, aquelas emissoras de televisão públicas ou que poderiam ser classificadas como tal, elas começam a dialogar. Elas começam a dialogar aí por volta de 2004, ou intensificam o diálogo aí por volta de 2003, 2004, e aí criam conceitualmente o que chamavam de campo público de televisão. E criam um Fórum Nacional de Televisões Públicas, Fórum Nacional de Televisão Pública, em parceria com o Ministério da Cultura. Daqueles canais do cabo, comunitário, universitário, do Poder Executivo Federal, legislativos, somam-se as emissoras de televisão educativas, somam-se as emissoras estatais existentes naquela época, ligadas à Radiobras, e passam a se discutir. Desse movimento, do Fórum Nacional de TVs Públicas, nasce a EBC. Em 2007 é criada a EBC, o governo apresenta uma medida provisória que viria a ser aprovada, viria a ser confirmada, e a EBC então é criada e a partir daí surge uma discussão maior sobre radiodifusão pública. Então é feito um primeiro projeto de uma emissora que atenda essa necessidade de oferecer direito de informação ao cidadão. No segundo mandato do presidente Lula, então já há um entendimento dos movimentos sociais e do próprio governo de que seria possível reunir todas as emissoras de TV e rádio do governo federal para criar uma grande empresa, mais aos moldes da BBC de Londres, com o foco no interesse público, numa programação plural que trouxesse as diversas vozes para dentro da emissora. O problema que se constatou na época era encontrar um modelo específico para o caso brasileiro, já que não se previa a possibilidade de você cobrar uma taxa do telespectador para ter uma televisão pública. E aí ficou muito dependente, né, a EBC, que surge na época, de uma verba estatal. O lastro principal, que agora eu acho que tende a mudar com o tempo, tá? Ainda não mudou, mas acho que tende a mudar. É o vínculo político. Se em um determinado momento a política acha conveniente fazer isso ou aquilo, ela faz e implanta meios, implanta estratégias políticas de comunicação. Desde lá atrás do Vargas, né?
né, da Hora do Brasil, que era a Hora do Brasil, que depois se transforma em a Voz do Brasil, começou como? Com o interesse político do Vargas. A EBC, mesma coisa. TV Senado, mesma coisa. TV Câmara, mesma coisa, etc, etc. Todos eles, TV Justiça e tal, foram evoluindo, mas surgem de uma necessidade que vem da política, não vem da comunicação, não vem da sociedade. Então, a questão é, a radiodifusão pública, ela se afirma quando ela é relevante para a sociedade. E um dos aspectos que garantem a sua independência, e a radiodifusão pública tem que ser independente, um dos aspectos que garantem a sua independência é a participação social naquelas emissoras, né? Esse modelo no Brasil era garantido até 2016, ou em grande parte garantido até 2016, por meio de um conselho curador, né? E esse modelo foi mudado e é preciso rediscutir como a participação social tem que se dar no âmbito das emissoras públicas hoje. Sobre as novas mídias e sobre a televisão digital, é melhor a gente separar esses dois mundos. No caso da televisão digital, ela dá novas possibilidades, inclusive em termos de possibilidade de veiculação simultânea de diferentes faixas de programação focadas em públicos específicos. É o que a gente chama de multiprogramação. Então, aquele canal que era um só, que tinha apenas uma programação na televisão, ele pode ser subdividido. Com base na multiprogramação, a TV Brasil passa a retransmitir também em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a TV NBR, a TV Escola e o Canal Saúde da Fiocruz. Assim como poderá, no futuro, ter outras faixas de programação transmitindo outros tipos de conteúdo. As novas tecnologias são uma grande oportunidade para o rejuvenescimento da mídia pública e a gente observa que essa oportunidade tem sido muito bem aproveitada nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha. Eles perceberam que eles não são apenas uma emissora de TV ou uma emissora de rádio, que é uma emissora pública, é uma provedora de conteúdos nas mais diversas plataformas. Então, hoje nós encontramos já a internet como uma ferramenta muito importante de comunicação com o público. Tem programação específica na internet, há acesso aos programas on demand. Então, hoje você tem as mídias públicas oferecendo conteúdo via satélite, via cabo, na tecnologia digital aberta. E houve um aumento considerável da audiência. Então, nós temos um público jovem que hoje já não está mais ouvindo tanto o rádio, já não está mais assistindo tanto a televisão, mas tem acesso ao conteúdo pela internet. E eu vejo que esse é o caminho, as emissoras se pensarem como produtoras de conteúdo e oferecer esse conteúdo pelas mais diversas plataformas, que seja destinado recursos para a internet, isso tem sido feito. Falando de outras tecnologias e de outras plataformas, principalmente internet, é um desafio, não só aqui no Brasil, como na Europa também, a migração ou a adaptação de determinados conteúdos públicos para a internet, para outras plataformas. Isso tem sido desenvolvido no mundo. Eu acho até pessoalmente que a EBC já estava alguns passos à frente, principalmente pela Agência Brasil, pela agência de notícias, pela principal agência de notícias mantida pela EBC, que sempre foi uma fonte importante de informação, sempre foi uma referência. Então ela já estava, enfim, na internet. Agora, é preciso ir além. É preciso que cada emissora de televisão, não apenas pública como privada, mas falando especificamente da radiodifusão pública, que cada emissora de televisão passe a ter uma maior presença também no mundo digital. A mídia pública, para ela ter audiência, ela tem de se aproximar muito mais do cidadão. No passado, nós tínhamos uma mídia pública, uma mídia estatal, muito voltada para uma programação de elite. Então, você transmite concertos, você transmite shows, espetáculos de alta cultura e você acaba isolando um cidadão que não acompanha esse tipo de arte, não se vê refletido, não se vê representado e acaba não
seguindo, acompanhando aquela programação. Então, o grande desafio da mídia pública é falar para o grande público com programações que sejam numa linguagem acessível a ele e dentro de temas que são importantes para o dia a dia dele. Eu acho que a audiência geral do Brasil não está preparada para o nível de programas que hoje são exibidos na TV Cultura, na EBC. Eu sempre menciono, a TV Senado tem uma programação também interessante. Eu acho que a audiência brasileira não está preparada para o nível dessas emissões, vamos dizer, né? Mais trabalhadas, mais elaboradas e tal. Vai evoluir? Eu acredito que sim, né? Eu acho que na medida que as pessoas que hoje não têm oportunidade passarem a ter, e alguém passar a explicar coisas para elas, elas vão começar a se tornar audiências dessas coisas, né? Eu acho que a audiência não está preparada. Agora, faz o quê? Essas emissoras derrubam a programação para um baixo nível das demais? Não. É o movimento contrário. Você puxa a audiência para cima e não desce o nível a qualidade das suas emissões, né? Dos seus programas. Eu costumo dizer que a população ela reage quando algo é relevante para ela, né? E como é que uma emissora de televisão ou de rádio, privada, estatal ou pública, ela passa a ser relevante para uma determinada comunidade, para uma determinada sociedade? Eu vejo 3 possibilidades de relevância. Uma primeira possibilidade de relevância é quando essas emissoras têm uma audiência consolidada e essa audiência é alta, né? É o básico. Então, se uma emissora tem a sua programação assistida ou ouvida, ela é relevante. A TV Brasil, ela tem, historicamente, uma audiência baixa, que vem crescendo, porém uma audiência baixa. Daqui a alguns anos, acredito que essa audiência já vai ser potencialmente maior, já será efetivamente maior, na verdade. Segundo ponto, essas emissoras, elas são relevantes quando, no caso da Radiodifusão Pública especificamente, quando os seus dirigentes das emissoras públicas, eles adotam o discurso público de que essas emissoras são diferentes. Isso era muito falado no início da EBC, falado publicamente. Essas emissoras são diferentes, elas não vieram substituir as emissoras privadas, não vieram substituir as emissoras estatais, elas vieram trazer uma comunicação alternativa. E um terceiro elemento para se caracterizar a relevância de uma emissora, qualquer que seja, é o enraizamento dela na sociedade. Aquela população vê aquela emissora como algo que faz parte da sua vida, como algo que deve ser preservado, como está, ou como algo que deve avançar, mas não naqueles caminhos que estão sendo colocados. A população foi questionar e vai questionar sempre quando algo que lhe é relevante começa a mudar de feições. E essas novas feições não são aquelas que a população justifica ou entende como necessárias. O principal desafio da comunicação do campo público no Brasil é se tornar realmente pública. É ter a participação da sociedade na discussão da programação, na linha editorial, é ter um conselho curador que realmente seja independente, que não seja influenciado por questões políticas. Eu acho que esse é um desafio para as nossas emissoras, inclusive que se dizem públicas, mas que hoje têm um conselho curador bastante politizado. A comunicação pública tem um papel fundamental no Brasil e no mundo, de forma complementar aos sistemas estatal e privado. Questões relacionadas aos modelos de financiamento, à autonomia financeira e editorial, ao alcance popular, à participação crítica da sociedade ao tipo de conteúdo a ser veiculado permanecem. Assim como a luta por uma mídia pública independente, plural, inovadora e de qualidade.